Oi galera, tudo bem? Eu sou Patrícia Albuquerque do Colégio Objetivo Potencial. Gente, nós vamos hoje dar início à nossa segunda aula do segundo módulo. Vou explicar rapidinho para vocês o que está acontecendo e aí a gente vai conseguindo compreender melhor o que está a evolução dessa aula, tá bom? Gente, nosso primeiro módulo de xadrez, ele foi praticamente a introdução do xadrez. Então foi a apresentação do conceito do xadrez, a origem do xadrez, as peças, né? Como você identificar cada peça, como você fazer a evolução de cada peça, a captura de cada peça, enfim. Foi basicamente isso. E nós demos a introdução, um pouquinho as regras mais específicas, básicas para você conseguir jogar o jogo do xadrez e se tornar um enxadrista, tá bom? Já o segundo módulo, nós vamos entrar o quê? Em estratégias, em tática de jogo. Como você conseguir formular jogadas eficientes para você capturar o rei do adversário com mais eficiência, tá bom? E também nós vamos entrar em regras de torneios, para você que tem a intenção de ser um enxadrista mesmo, um enxadrista que compete, que participa de torneios, enfim. Então ele é um módulo um pouquinho mais avançado, mas está super tranquilo. O Colégio Objetivo fez questão de fazer essas aulas bem processadas, de forma bem tranquila. Então você que está começando hoje pode entrar em contato com o coordenador Gustavo e falar: olha, eu quero ter acesso a todas as aulas desde a primeira aula, onde a gente fala um pouquinho a respeito da origem do xadrez. E o Gustavo vai lá e te fala como que você faz para obter esse link aí dessas aulas no canal do YouTube, tá bom? Mas tá super tranquilo, não precisa se descabelar e não tem como você não aprender, tá bom? E se tornar aí um enxadrista de sucesso, tá? Galera, nossa primeira aula do segundo módulo foi um resumão de tudo aquilo que a gente falou desde a primeira aula até a última aula do primeiro módulo. Ou seja, a gente falou a respeito de tudo isso que eu acabei de falar para vocês, tá? Eu fui fazendo um esquemazinho na lousa e eu não reparei, cometi a gafe de passar para vocês esse esqueminha espelhado. Então, se vocês estiverem com dificuldade em identificar aquilo que eu passei para vocês na lousa, me dá um feedback aí, fala: ó, Pro, não deu para entender, repete essa aula de forma não espelhada e aí eu conserto para vocês, tá bom? Mas muita gente falou que deu para entender sim, afinal de contas foi só uma pinceladinha de tudo que a gente aprendeu. E se você tiver dúvida, que nem eu falei, é só você olhar lá nas aulas, tá? Passo a passo, e aí tem como você compreender melhor aquilo que eu passei na aula passada, tá? Eu dei uma leve também introduçãozinha do que nós vamos ver a partir de agora, né? Nós vamos entrar em tática de jogo. Como que eu vou montar a minha estratégia para fazer as capturas do rei, para fazer a proteção do meu rei também de forma eficaz, tá? Na aula passada também nós falamos um pouquinho sobre o tempo de jogo, sobre o xadrez rápido e o xadrez pensante. Lembrando que o xadrez rápido é aquele que você tem um tempo pré-determinado mais curto, ou seja, ele dura de 15 minutos a 1 hora. E o xadrez pensante, ele tem jogos que duram até 24 horas ou mais, depende do torneio. O tempo é pré-estabelecido pelos organizadores do torneio e tudo vai de acordo com a estrutura do torneio em si. Se o torneio cabe um jogo de dias, tranquilo. Se ele é um torneio que necessita de um campeonato mais curto mesmo, de tempos mais curtos, de duração mais curta de jogo, também é válido, tá bom? Galera, o tempo, como que é contado? É sempre o tempo total de jogo dividido por 2. Então, são 2 relógios, aonde se é determinado que o jogo tem que durar 1 hora, dividido meia hora para cada jogador, onde cada vez que eu termino a minha jogada, eu aciono o meu botão e solto o tempo do meu adversário. Quando o meu adversário termina de jogar, ele aperta o botão dele e aciona o meu tempo. Aquele que não conseguir fazer as jogadas dentro do tempo e estourar o tempo, enfim, acaba tomando uma penalidade aí e perde, tá? Gente, foi sobre isso que eu falei a aula passada, tá? Vamos entrar hoje
na estratégia de jogo chamada rock, né? A tática de jogo chamada rock. O que seria o rock? O rock é uma forma de defesa do seu jogo, né? De defesa do seu rei, aonde você tem a possibilidade de inverter peças, desde que você cumpra algumas regras que eu vou mostrar agora como que vai funcionar. Então presta atenção, porque agora o jogo vai começar a ficar um pouco mais complexo, tá bom? Mas não difícil. Se você prestar atenção no passo a passo do rock, você vai conseguir fazer a jogada tranquilo, sem desespero e de forma bem eficiente, tá bom? Para a posição do seu rei. Eu vou dar uma ajeitada aqui no tabuleiro, então vocês não vão me ver, vão ver o tabuleiro, tá? Então vamos lá, para vocês entenderem um pouquinho, tá bom? Eu vou falar a definição do rock. O rock é uma jogada especial que envolve a movimentação de duas peças em um único lance, o rei e uma das torres. O objetivo da jogada é proteger o rei, tirando-o do centro. O movimento consiste no deslocamento lateral do rei na primeira fileira em duas casas na direção da torre, o qual desejar rocar. E a torre escolhida passa através do rei, permanecendo na primeira casa após o salto. Então a gente tem que levar algumas coisas em consideração, galera. Grava isso bem. Antes de executar a jogada, é necessário o entendimento dos seguintes requisitos para você não errar, tá? O rei e a torre envolvida não podem ter ter se movimentado nenhuma vez antes do início do jogo. Então, o rei e a torre não pode ter se movimentado nenhuma vez, tá? Antes do jogo. As casas entre o rei e a torre devem estar vazias, tá bom? Você tá vendo que não tem ninguém aqui no meio, entre o rei e a torre, tá? E nenhuma das casas onde o rei passar ou ficar deverá estar no raio da ação de uma peça adversária, isto é, não se aplica à torre envolvida. Ele não deve estar na mira, ó. Caso o rock seja com a torre da ala do rei, chama-se rock pequeno. Da ala do rei é rock pequeno. Caso seja na ala da rainha, que é o que está à sua esquerda, é a ala da rainha, tá bom? É o rock maior. Se você fizer o rock e você colocar o seu rei em xeque ou xeque-mate, esse rock não é legal, tá bom, galera? Então, vamos fixar isso. Então, primeiro requisito, você tem que trazer o rei até a torre, no rock pequeno, e você traz a torre até o rei. É essa movimentação, tá bom? Esse é considerado o rock pequeno, tá? Porque ele você está rocando na ala do rei. Quando você faz este movimento na ala da rainha, a rainha não pode estar aqui, tá, gente? Então, é o rock grande. Então, você traz o rei pra cá e a torre pra cá. Deu para entender? E aí, você faz o rock grande, tá? Vamos voltar. Então, você vai fazer o quê? Traz o rei, pula uma casa e a torre vem para cá. Eu sempre tenho que primeiro movimentar o meu rei, tá? Quando a gente tá iniciando com as crianças, eu até deixo elas fazerem o seguinte, elas trazerem a torre até o rei e passar o rei para depois da torre, para ser mais fácil essa movimentação, mas isso não pode num jogo oficial. Um jogo oficial, o primeiro a ser tocado é o rei, ó. Pula uma casa, então se ele tá na casa escura, ele vai para outra casa escura e a torre vem logo em seguida coladinho nele na casa D, tá? Da dama. Então, bora lá. O rei está na casa E, ele vem para a casa C e a torre para a casa D. Este é o rock grande, tá?
O roque pequeno, vamos lembrar de novo, o rei que tá na casa E, ele vem para casa G. E a torre vem para casa F. Este é o roque pequeno, tá bom? Galera, é muito simples, parece ser uma coisa complexa, mas não é. Para que eu faço isso? Para fazer o meu escudinho, que depois eu vou explicar o que é o escudinho. Já vou explicar agora. Você está com suas peças, seus peões aqui na frente, certo? E aí, eu quero proteger o meu rei, que está totalmente vulnerável à captura. Ó, ele está livre aqui pela minha esquerda. E aqui na vertical, ele também está vulnerável, tá? Então, ele pode ser tanto capturado, sofrendo ataques pela vertical, como pela diagonal, como pela minha horizontal aqui, tá? Então, eu vou fazer o quê? Os peões já estão formando uma barreira aqui na frente, mas eu posso sofrer ataques pelas laterais. Então, eu vou rocar. Eu vou trazer o meu rei para cá e vou pôr a minha torre para cá. E aí, eu formo o famoso escudinho, ó, tá vendo? A única forma de eu ser atacado aqui de surpresa é se for com o cavalo do meu adversário, que ele pula peças. Mas se o cavalo do meu adversário já foi capturado, eu estou tranquila. Se ele não foi, é só eu ficar em alerta. Mas dificilmente eu vou tomar um cheque ou um cheque-mate nessa posição de roque com o meu escudinho, tá bom? Deu para entender, gente? E nessa lateral, a mesma coisa. Então, eu vou voltar aqui o meu roque. Eu estou aqui com as minhas peças. A minha rainha teve que se deslocar, tá? Então, eu estou totalmente vulnerável a sofrer ataques. O que eu vou fazer? Eu vou rocar aqui. Eu vou trazer o meu rei para cá e a torre vai vir para cá. E automaticamente eu fiz aqui um escudinho. O meu rei tá vulnerável a um ataque de um bispo, sim, mas a chance dele ser atacado nessa posição é bem menor do que deixar ele no centro do tabuleiro, tá? Então, a intenção do roque é proteger o rei, é tirar ele do centro do tabuleiro e, se possível, formar esse escudinho, tá bom? Gente, eu quero que vocês agora pratiquem o roque pequeno, que é da ala do rei, e o roque grande, que é da ala da dama. E eu tenho certeza que você vai aí ficar bem mais seguro com o seu rei. E você montando, Paty, para que serve esse roque? Quando você está com o seu rei protegido, você consegue pensar em formas de atacar o seu adversário de forma mais tranquila, porque a sua cabeça não está em proteger o seu rei, a sua cabeça está em atacar o seu rei adversário. Então, aí o jogo fica muito mais fácil quando você faz isso. Mas lembrando os requisitos básicos para você rocar, tanto com o roque pequeno quanto o roque grande. O rei e a torre envolvida não podem ter se movimentado em nenhuma vez desde o início do jogo. As casas entre o rei e a torre devem estar desocupadas. O rei não pode estar em xeque e também não pode ficar em xeque-mate depois que ocorrer o roque, tá bom? Então, são os requisitos básicos para você conseguir rocar. Galera, agora que vocês aprenderam como fazer o roque, quando, Paty, que eu posso fazer o meu roque? Não tem nenhuma regra pré-estabelecida de quando você pode fazer o seu roque, tá bom? Eu falo que isso daí vai de enxadrista para enxadrista, cada um utiliza esse ato do roque quando acha melhor, como bem entende. Lembrando que se você movimentou ou o rei ou a torre, você não pode mais rocar, tá? É um termo que a gente usa. E se você seguir todos aqueles passos, aqueles 3 requisitos que eu falo,
para você conseguir rocar, legal, é válido. Então, quais são os passos? Vamos recapitular. Primeiro passo, você tem que levar o seu rei primeiro até a sua torre e depois você passa a sua torre. Gente, uma regra que eu acho que eu ainda não comentei com vocês, conforme vai a evolução das aulas, eu vou lembrando de algumas mais importantes. Você só pode movimentar as peças de xadrez com uma única mão, tá bom? Então, você pega o seu rei, leva a seu rei até a sua torre, aí você pega a sua torre e passa uma casa do rei. Você rocou, tá? Da ala do rei, roque pequeno. Ala da rainha, você leva o seu rei até a casa da dama e traz a sua torre até a casa posterior do rei. Aí é o roque grande, tá bom? Então, assim, é super tranquilo. E aí, junto com o roque, você já aproveita e faz o seu escudinho. E aí você fica tranquilo, conseguindo armar as jogadas contra o seu adversário de forma mais eficaz, porque você não está preocupado se o seu rei vai a qualquer momento estar em xeque ou xeque-mate. Lembrando que o cavalo pula, então você tem que ficar alerta com o movimento do cavalo, porque mesmo com o escudinho o cavalo consegue sim dar um xeque-mate em você, mesmo com o roque e o escudinho armados de forma em conjunto, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que ela tenha sido uma aula de fácil compreensão. Eu falo que às vezes tem gente que entende de uma forma, tem gente que precisa de uma outra forma para conseguir assimilar o entendimento. Então, assim, se por um acaso vocês estiverem com dificuldade, manda mensagem que eu tento explicar de uma outra forma, que vocês consigam ter melhor compreensão, tá bom? E é isso, gente. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima. Bora lá rocar, tá bom? Tchau, tchau. Então vamos lá, uma curiosidade agora, final de vídeo. Esse aqui é o relógio antigo de xadrez. Eu falei que parece uma caixinha de som, que são esses dois tempos aqui, tá? Onde a gente divide, por exemplo, uma hora de jogo é meia hora para um time, para o adversário, e meia hora para mim, tá? Aí quando eu termino minha jogada, eu aciono o botãozinho aqui em cima, e aí libera o tempo do meu adversário, tá? Agora vamos visualizar um pouquinho do roque pequeno. O roque pequeno é esse aqui da ala do rei, certinho, tranquilo. E agora a gente vai mostrar o roque grande. O roque grande é esse aqui, ó, da ala da nossa dama. Gente, é bem tranquilo. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E beijo. Tchau, tchau.